O assunto do momento, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que domina as manchetes atualmente, é as eleições, ou melhor, a integridade do processo eleitoral. Faz 2 semanas, deputados democratas do Texas simplesmente abandonaram o estado e, de acordo com eles mesmos, foram para a capital federal, Washington, como fugitivos ou refugiados. O motivo? Impedir a votação de legislação que restringe o direito do voto para minorias. Um ato muito nobre, sem dúvida. Essa é uma foto, por sinal, dos fujões em um jatinho particular indo para a capital. Infelizmente, há que se notar que estavam todos sem máscara em um ambiente fechado. Isso não é bom. De qualquer modo, os republicanos controlam o legislativo e executivo no Texas. E o governador disse que vai prender os fujões quando eles voltarem para o estado. A ver. Mas afinal, o que diz a tal lei exatamente, para ser taxada como antidemocrática pela imprensa e pelo Partido Democrata? Uma das medidas ou uma das sugestões que vão à votação é a proibição do voto via drive-thru. Sim, drive-thru. Esse método foi permitido na eleição presidencial do ano passado em alguns lugares nos Estados Unidos, incluindo a capital do Texas, Austin. O aumento de requerimentos para identificar a pessoa que envia o voto pelo correio, que é uma prática comum aqui, o voto pelos correios. Aumento de proteções legais para os fiscais de ambos os partidos, nesse caso, republicano e democrata, durante a contagem de votos. Qual dessas medidas exatamente restringe o voto de minorias ou de qualquer pessoa? Toda eleição ouve-se como o processo eleitoral é importante para o funcionamento da democracia. Isso é correto. Mas não é contraditório dizer que o processo eleitoral é tão importante, mas ao mesmo tempo se opor a esse tipo de medidas? Imagina votar pelo drive-thru. Em alguns estados, na última eleição presidencial, como a Pensilvânia, votos enviados depois do dia da eleição pelos correios foram aceitos. Sim, há razões culturais e históricas que explicam a razão de algumas dessas práticas que existem por aqui. Ao contrário do Brasil, por exemplo, o voto não é obrigatório. A eleição presidencial é sempre numa terça-feira e não é feriado. Faz sentido poder votar antecipadamente. Mas em um contexto político e social com tamanha divisão como o atual, não é mais prudente adotar medidas para proteger a integridade do processo? Vou além. A percepção da população é tão importante como as medidas que existam para garantir a lisura do processo. Porém, democratas e a imprensa dizem que é racismo exigirem alguma identificação para votar e que essas medidas restringem o voto de minorias. Não há carteira de identidade nacional aqui, a carteira de motorista, que é emitida pelos estados, é o equivalente ao que nós temos no Brasil como uma carteira de identidade. Mas voltando ao ponto principal, aparentemente as tais minorias, segundo os democratas, são incapazes de obter uma identificação. Se uma pessoa, um adulto, não tem interesse em obter uma identificação para votar, ou de algum modo é incapaz de obter algum documento de identificação, é melhor realmente que não possa votar. No Brasil, já falecido Leonel Brizola, ex-governador do estado do Rio, desde os primórdios do voto eletrônico nos anos 90, já questionava a falta de algum meio, de um método para recontar os votos. Na verdade, as suspeitas e críticas de Brizola vinham desde a eleição para governador do Rio de 82. Há 2 links abaixo a respeito, para refrescar a memória daqueles que viveram esse período ou para, caso não tenha nascido, se informar a respeito. De qualquer modo, o debate sobre a integridade do processo eleitoral não cabe somente aos ditos especialistas. Estes perderam muita credibilidade nos últimos meses. Mas isso é um outro assunto. O que basta é prestar atenção. Por exemplo, voltando aos Estados Unidos. Antes da eleição presidencial do ano passado e durante o período, e anos anteriores até, o Partido Democrata questionava a integridade do voto eletrônico a todo momento. A atual vice-presidente, se manifestou em 2018, 2019, 2020 no Twitter, defendendo o voto no papel, para limitar ou impedir, na verdade, chance de hackeamento da Rússia. Tudo aqui é culpa da Rússia, de mais ninguém. Canais de TV fizeram reportagem mostrando como hackers conseguiam acessar em minutos as urnas eletrônicas. Porém, agora é basicamente crime questionar o processo ou a integridade da última eleição. O que mudou? Bom,
prestando atenção, é óbvio, mudou o partido no poder. E nota-se que a narrativa muda dependendo de quem é favorecido. Não é questão de coerência ou de verdade. É questão de defender o grupo que é alinhado com a imprensa. Nada mais. É tudo poder. No Brasil, o TSE diz que o sistema brasileiro é basicamente a prova de regra e erro. Talvez. Mas a convicção de que nada possa ocorrer é, no mínimo, imprudente. Além do mais, como aqui, a tática não é debater, não é usar argumentos para discutir ou defender uma posição, especialmente contrária àqueles que questionam o processo eleitoral ou a incapacidade de haver uma recontagem. A tática é sempre a mesma: ridicularizar. Surgem logo comentários que é uma teoria de conspiração. Em muitos casos, na verdade, não há teoria alguma, somente conspirações. Mas isso também é um assunto para outro dia. A questão é que é difícil virar a página se a percepção de muitos é que o processo não é justo, que o processo é irregular. E é muito perigoso para instituições e governos quando a legitimação do processo eleitoral e, portanto, deles mesmos, já que o regime é democrático, é posta em dúvida. Este foi mais um episódio do canal Perspectiva Americana. Se você achou o vídeo interessante, gostou do conteúdo, dê um like, compartilhe e assine o canal. Um abraço.